Olá, gente amiga, grande abraço a todos. Hoje falando um pouquinho sobre nutrição. Então vamos lá ao ranking. Em terceiro lugar, eu colocaria aí com certeza os óleos vegetais, todos os óleos vegetais, incluindo aí as margarinas também, por se tratarem de ser óleo trans, gordura trans. E a gordura trans é um antinutriente, é um veneno. Então você compra toda semana o veneno no supermercado e leva para sua casa. Você compra aí todo mês o veneno no supermercado e leva para sua casa. Então o que acontece? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pessoa come, vive se alimentando do óleo vegetal há 10, 15, 20, 25 anos e tem um infarto, porque esses óleos eles também causam entupimento das artérias e placas, né? E criação de placas nas artérias. Qual seria a solução? Seria basicamente voltar a fazer como os nossos antepassados faziam, cozinhar com a boa e velha gordura de porco, né? Usar a gordura de porco aí de repente na fritura, ou até mesmo óleo de coco seria melhor ainda a opção. Todas as duas opções são muito boas. Então, em terceiro lugar no ranking, sem dúvida aí, os óleos vegetais são o mal do século também. Segundo lugar, o glúten. Só que eu vou estar comentando sobre o glúten no final, porque ele vai estar associado também a uma bebida. Uma das piores bebidas que existem nessa classificação das três, né? Eu falei 3 alimentos, os 3 piores alimentos. Então, em terceiro lugar, os óleos vegetais, incluindo a margarina. O segundo lugar vem com glúten. Em primeiro lugar, disparado, temos aí o açúcar. Principalmente o açúcar branco refinado, o qual tem um processo muito semelhante ao da cocaína quando isso é fabricado na indústria, a forma com que ele é processado. Então, assim, não é à toa que o açúcar é um dos alimentos mais viciantes do mundo. É um grande desafio vencer o vício do açúcar. Ele não está presente apenas nas balas, nos bolos, nos chocolates, nas coisas super doces, mas está presente também em alguns alimentos que fazem parte da nossa dieta diariamente. Por exemplo, o arroz tem um alto índice glicêmico de açúcar. Então, se você come bastante arroz ou batata, você vai acabar obeso também. Então, o açúcar, ele tem a propriedade de desestabilizar o nosso sistema endócrino também, para você que não sabe, provocando aí em nós ações endócrinas descontroladas, desarmonizadas e prejudicando também a nossa harmonia espiritualmente falando, não só fisicamente em termos de saúde, mas o açúcar é um grande desafio. Então, qual seria a solução? De repente, ir diminuindo aos poucos, né, a quantidade dos alimentos, lembrando para vocês que todo carboidrato também vai ser quebrado e vai virar açúcar no seu organismo. Então, é preciso ter atenção com a quantidade de carboidrato que se ingere também. Então, a solução que você pode estar fazendo, está usando aí o açúcar mascavo de uma forma mais controlada, é muito rico em minerais, ou demerara também seria uma boa saída. Adoçante precisaria ser o stevia, porque até mesmo o stevia tem alguma, vamos dizer assim, alguma mesclagem aí com outros produtos que eles fazem. Então, o mais seguro seria você usar o único adoçante que você pode estar usando seria o da planta, no caso, stevia. Esses 3 aí é seguro o uso. Se você fizer moderadamente, a saúde agradece. Nesse caso aí, a saúde do seu corpo agradece. Então, basicamente, esses 3 alimentos são o mal do século. Não só responsáveis por causar muitas e inúmeras doenças, mas também estabilizar o nosso sistema endócrino, o nosso emocional, e assim nos prejudica também na nossa vida, vamos dizer assim, mais espiritualizada também. Pois se o seu corpo está cheio de toxinas, de alimentação errada, de química, ele vai entrar em hiperatividade para se limpar, e esse processo vai provocar de hiperatividade, vai provocar ansiedade e, em alguns casos, até mesmo depressão, dependendo do nível de oxidação cerebral, no caso. Então, terceiro lugar, os óleos vegetais.
segundo lugar o glúten, em primeiro lugar disparado aí o açúcar. Então vamos lá para as bebidas. Quais seriam as 3 piores bebidas? Eu colocaria em terceiro lugar, isso está relacionado ao açúcar também, seriam todos aqueles sucos de frutas que você encontra em caixa. Por quê? Por causa do número, da quantidade de conservantes que eles colocam na caixa, além da própria frutose, que é um veneno. É por isso que quando você vai comer uma fruta, o aconselhável é você comer com a casca e semente, porque no caso o criador fez a fruta e o antídoto, o veneno e o antídoto. Então quando você come a fruta, aquela frutose não é absorvida imediatamente. A fibra ela vai dosando para que você não sofra aí um envenenamento químico. Então o grande índice de frutose nesses sucos em caixa, de conservantes e principalmente, mas é principalmente frutose, vai causar problemas sérios aí à nossa saúde e à sua saúde. Em terceiro lugar, todos aqueles sucos de frutas em caixa são veneno, terríveis. Segundo lugar, colocaria aí basicamente os refrigerantes. Os refrigerantes, para cada latinha de refrigerante que você vira, você precisaria ir aproximadamente de 32 copos de água da boa para correr atrás do prejuízo e começar a limpar. O grande número de açúcar que você ingere, tudo isso, veja que o segundo, tanto a terceira como a segunda bebida também está relacionada ao açúcar. Por isso que eu digo que o açúcar é um dos maiores males do século na nossa alimentação. Então, como eu disse, vai estimular a insulina e vai fazer com que você envelheça mais rápido, tenha propensão a ser obeso, você vai engordar. Com um agravante, quanto mais açúcar você come, seja na comida ou na bebida, mais fome você tem, porque o açúcar ele vai inibir a produção da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então é por isso que quanto mais açúcar você ingere, mais fome você tem e mais obeso você se torna. Então, recapitulando, terceiro lugar, todos os sucos em caixa. Em segundo lugar, todos os refrigerantes. Se você ama a sua família, não deixe isso entrar na sua casa. Não deixe seu filho tocar em refrigerante, porque o preço a se pagar mais tarde é muito caro. Então é uma boa opção começar a educar agora a sua família a partir de agora, enquanto há tempo aí de se correr atrás do prejuízo. Em primeiro lugar, eu escolhi aqui falar sobre a pior bebida. Inclusive, vai ser uma bebida alcoólica. Nada contra beber. Até acho que de vez em quando todo mundo pode se desestressar um pouco, ainda mais nos dias que a gente vive hoje, ter um momento de lazer e beber moderadamente. Eu acho que o problema é quando a coisa se torna um vício. Pois se você bebe com moderação é uma coisa, mas se você bebe todo final de semana, já se torna um vício. Uma dependência. Tanto que se você não beber em um final de semana específico, você vai ver como o seu corpo vai reagir à abstinência. Então, o problema não é beber, o problema é você viciar na bebida, né? O problema é a dependência. Tem gente que bebe todo dia, por exemplo. Então, em primeiro lugar, da pior bebida, eu coloco aí a cerveja ou o chopp. A cerveja e o chopp. A velha cerveja e o chopp. Por quê? Porque ambos têm grande concentração de glúten. O glúten ele reage com a zanulina no nosso intestino. A zanulina é o hospedeiro, aquele que faz o porteiro, vamos dizer assim, que faz a proteção do que entra e o que não entra na tua corrente sanguínea. Então, é como se ela falasse, você entra, você não. Você entra, você não. Só que o glúten vai lá e detona com a zanulina. E o que acontece? O desfecho disso é que no teu intestino vai se criando buracos, vamos dizer assim, dilatações no teu intestino que vai se permitir através disso que passem
proteínas para o teu sangue, ou sujeiras, ou coisas para o teu sangue que não poderiam passar para a corrente sanguínea. E o teu próprio sistema imunológico vai tentar corrigir e consertar isso. Então é aí que acontece a origem e a criação de muitas doenças autoimunes, devido à ingestão do glúten. Ou seja, o pão que você come hoje não é o mesmo que Cristo comia 2000 anos atrás. A concentração de glúten aumentou muito. E esse glúten hoje detona o nosso intestino, sendo a causa aí de muitas e muitas doenças. Está presente na cevada, está presente aí na cerveja, no chopp. É por isso que as pessoas que são viciadas em cerveja e chopp, eles estão com a saúde comprometida. Veja que todo bebedor de cerveja mesmo é barrigudinho. Então, isso ali já são os efeitos do glúten detonando a saúde da pessoa. E com o passar do tempo a coisa vai se agravando, né? A pessoa pode vir até problemas gravíssimos de saúde também. Pode não, com certeza vai ter coisas que você nem imagina. Se você começar a pesquisar, você vai ver quantas doenças são provocadas através do glúten. Mesmo você que não é celíaco, que não tem esse problema com glúten, eu acho que seria importante cuidar dessa parte aí como prevenção, né? Então, gente, os 3 piores alimentos, na minha opinião, que nós devíamos ficar longe, não vamos ser radicais. Não é que você nunca vai poder usar uma vez ou outra um alimento desse, mas você não vai fazer disso um hábito, você vai diminuir drasticamente, porque se você cuida bem da sua saúde, você só tem a ganhar, tanto fisicamente como espiritualmente, porque a qualidade de vida espiritual também está relacionada com a qualidade de vida física do corpo. Recapitulando, então, terceiro lugar, os óleos vegetais como os alimentos. Segundo, o glúten. Primeiro, o açúcar, especialmente o açúcar branco. As bebidas, os sucos de caixinha. Terceiro, em segundo, os refrigerantes, todos. E em primeiro lugar, eu escolhi a cerveja para chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Então, é preciso a gente ter um pouquinho de cuidado e usar com moderação e não se viciar a esses alimentos. Procurar substituir por alimentos mais saudáveis, vamos dizer assim. Espero que essas informações tenham ajudado em alguma coisa a todos vocês. Um grande abraço. Fiquem na paz do vosso Cristo interno.